Vamos lá, tô tentando filmar aqui para vocês esse exercício 29, que é um exercício de corte. Então, ele pede para que o corte seja feito aqui, né, nessa linha onde está indicado, linha de corte, óbvio, e é de um sanitário, tá? O que mais ele vai pedir? Ele vai dizer que o pé direito é 2,40, a laje de forro aí é 15, a gente pode considerar a laje de piso como 15 ou 20, podemos considerar como 20, e aí ele diz pra gente fazer isso com as linhas coerentes com o desenho, claro, com a representação gráfica do desenho. Então, eu prendi primeiro o papel na prancheta, identifiquei, né, botei tudo alinhado pela minha régua paralela que eu tenho aqui, mas na verdade eu não vou nem tanto usar ela, pode ser só com os esquadros mesmos. E aí eu vou botar, a minha base do meu desenho, do meu corte, vai ser essa linha. Então, eu vou pegar meu papel manteiga, colocar ele aqui em cima, fixar ele também, tá? Fixar ele. Gente, lembra que fixar é super importante do papel, porque se ele correr, você perde todas as suas diagonais. Diagonais não, todo o seu paralelismo, né? Você vai prender na diagonal, era isso que eu tava pensando. Mas você perde todo o seu paralelismo de linha, tá? O que é paralelo, o que é perpendicular, você perde tudo se seu papel mexer. Então, vamos lá, eu fiz aqui, ó, e essa linha daqui onde vocês estão vendo, que passa por baixo do papel manteiga, a gente tá vendo aqui o local do corte, isso vai ser o meu chão. A partir daí que eu vou subir o corte. Então, a gente não fica trazendo medida da planta baixa para o corte, não. A gente faz o quê? A gente usa o próprio desenho da planta baixa, mexeu um pouquinho, o próprio desenho da planta baixa para subir o corte. Então, passei a linha aqui, ó, dá pra gente perceber bem que a linha de corte está passando pela janela, mas eu vou inicialmente marcar aqui minhas alturas. Vou botar uma linha aqui auxiliar do lado de fora, que chegue até essa base onde eu marquei como base, e o meu pé direito, que ele falou, era 2,40, numa escala de 1 para 20, ó, tem que ver a escala do desenho lá embaixo, tá? Então, procurar aqui 1 para 20, eu vou buscar 2, 10, 20, 30, 40, 2,40 está aqui, eu marquei aqui minha altura de pé direito. O que quer dizer isso? Quer dizer que é a altura do chão até o teto do meu ambiente, certo? Então, marquei aqui, numa linha auxiliar, e agora eu vou subir, ó, o que eu posso fazer já, quem quiser já fazer isso, ó, pega e passa já o limite do seu teto aqui, ó. Passa de uma forma mais levinha, porque depois você engrossa as linhas que são necessárias. Aí você pega, onde foi cortado, você vai pegar e colocar seu esquadro aqui e puxar essa espessura aqui pra cima, ó. Eu tô marcando a parede, tá? Eu tô marcando a espessura da parede, certo? Como isso aqui cortou aí, cheguei até o teto, tá vendo? Vamos marcar logo nossa laje de forro, que foi 15 centímetros, ó. Cheguei até meu teto, marquei minha laje de forro cá em cima. Lembra que a escala é 1 para 20, então 10, 15 estaria aqui, né? Tipo isso. 15 estaria aqui. Aí eu venho, vou marcar logo minha laje de forro aqui. Marquei de uma forma leve, vou botar um papel branco aqui embaixo. É legal quando a gente está desenhando um corte, a gente usar um papel branco para auxiliar entre o nosso desenho no papel manteiga e o desenho de baixo. Que aí de vez em quando você vai fazendo isso para você conseguir verificar o que você desenhou, tá? Então a gente desenhou, né? Voltando aqui, ó, a gente desenhou. Já subi aqui, ó, o alinhamento da parede, já desenhei essa laje de forro, tá? E vou seguir pra cá. Só que essa parede, vamos continuar aqui na parede. Essa parede, ela cortou, esse corte aqui, ele cortou dentro de uma janela. O que tá dizendo essa janela? Que ele tem 1,60, é porque não dá pra ver aqui direito, não vou riscar porque senão ficar em cima do meu corte. Tem 1,60 de peitoril. Então, essa medida que fica embaixo é a altura do peitoril. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar minha escala e marcar 1,50, 60 aqui, 1,60. Ops. Não. A gente tem 60, na verdade, né? 60, porque a linha tá bem em cima. Eu tenho 60 de peitoril, ó, 75 de largura,
A altura da janela é 50 centímetros e a altura do peitoril é 60. Então, vamos ver, 60, não é 1,60. 50, 60 aqui, ó. Então, aqui, a partir daqui, começa a minha janela. Então, eu tô marcando aqui o peitoril dela. A janela vai daqui pra cima com a altura de 50, ó. 10, 20, 30, 50. Botei 60 mesmo? Botei 50 aqui. Tô achando que esse... Tô achando baixa essa janela. Vamos verificar aqui o que é que tá acontecendo com esse número que tá escrito aí. Esse normalmente é 80, 1 metro o peitoril dessas janelas. Deixa eu tirar daqui pra gente olhar qual é esse número que tá aqui embaixo. Ups. Ó, fiz errado. Puxei o durex ao contrário. Tá escrito 1,60 mesmo, então é 1,60 mesmo. Vamos lá. Eu que errei aqui, hein? É 1,60 mesmo. Então, voltando, ó, voltei aqui. Vou botar aqui com papelzinho branco para vocês poderem enxergar. 1,60 está aqui. É isso mesmo, é uma janela alta, né? Uma esquadria alta. Então, aqui, ó, 1,60, tá vendo? Aí, eu tenho mais 50 de altura da janela, então ele vem pra cá. Marquei, agora eu vou arrumar. Cadê meu outro esquadro? Aqui. Então, eu vou usar aqui só os esquadros, porque é o que vocês estão usando também, né? Pra poder facilitar o entendimento de vocês. Vou botar aqui papel branco embaixo, ó. Então, eu tenho... Tô rearrumando aqui minha parede, né? Fechando aqui de novo. Mas nessa parede, ela vem lisa até aqui, né? E aí, a partir daqui, eu vou ter nela o quê? Essa janela, essa esquadria do banheiro, né? Um basculantezinho do banheiro que tá aí, certo? Então, marquei a altura dela, tá? Acho que deu pra entender, né? Vou logo fortalecer aqui minha parede. O que é parede? Isso aqui é parede, ó. Até aqui é parede. Daqui em diante é parede. Parede em corte. Por isso ele é grossinho, certo? Isso aqui também é parede, mas é parede em vista. Então, ele é mais fino, bem mais fino. E aí, no meio do caminho, a gente tem as... Deixa eu passar essa rebola pra cima. No meio do caminho, a gente tem aqui a esquadria da janelinha, que também foi cortada. Então, lembra que a gente já falou sobre como representar as esquadrias, ó. Essa vai ser linha média e em volta vai ser linha fina. Vou até apagar para ficar um pouquinho mais fina, que eu tô usando uma lapiseira. Deixa eu pegar outra aqui, que eu acho que essa não tá sem ponta, na verdade. Mas vou tentar. Não ajudou muito, não. Mas enfim, aqui, ó, é grossa em volta. Média no meio, né? Porque cortou a esquadria. Agora, lembrem, ó, que a parede, ela vem até aqui e ainda é parede. Então, você tem que fazer, ó, esse fechamentozinho aqui também com linha grossa, ó. Fechamento com linha grossa aqui também, ó. Linha grossa, certo? Então, desenhamos nossa parede que foi cortada aí na janela. Daqui em diante, o que a gente vê mais? Se eu estiver parado olhando pra cá, eu vou ver o quê? Eu vou ver o chuveiro. Que altura tem o chuveiro? Normalmente tem 2 metros, mais, né? Mais um pouco, porque por causa da altura das pessoas, é em torno de 2,10 metros, dependendo do modelo do chuveiro. Mas eu vou pegar, ó como é que a gente vai desenhar o chuveiro? A gente vai alinhar ele pela planta baixa, tudo é com base na planta baixa. Vocês veem que a única medida que eu olhei aqui foi a altura. O resto eu tô puxando da planta baixa, tá? Então, eu vou, ó, o chuveiro tá aqui, ó, nesse centro, ó. Pegar o eixo dele, subir uma linha aqui fininha, ó, tá vendo? Pra gente poder descobrir onde ela está, onde está o chuveiro. E aí, eu vou botar aqui 2 metros de altura. 2 metros, tá bom. Não precisa mais que isso no chuveiro, não. Porque aí o chuveiro muito depende do modelo do chuveiro, tem muita coisa aí, tá? Então, eu vou desenhar, posso desenhar aqui à mão mesmo, a 2 metros. Posso desenhar meu chuveiro em vista, vou desenhar ele assim, ó. Chuveiro meio isso aqui assim, tá?
Pronto, tô com o meu chuveiro aí. Tirar a linha de guia. Tô com o chuveiro aí. Agora, que largura é esse chuveiro, ó? Na hora que você desenhar ele em vista, você vai trazer a mesma largura que ele tem aqui, ó, no desenho planta baixa. Então, ele vem daqui até aqui, tá vendo? No olho eu fiz ele certinho. Então, tem aí o chuveiro. De algum jeito o chuveiro tá aí, certo? Aí aqui, a gente cortou também, ó, a parede do box. O box, ele é de vidro, mas ele foi cortado. Apesar dele não ser parede, ele é de vidro, ele foi cortado. Então, vamos botar ele com linha média. Aqui a altura tem um box, normalmente tem 1,80, tá? Então, você pega, marca aqui, ó, 50, 80, aqui, 1,80. Boto ele na espessura. Ah, que espessura tem um box, gente? Vocês vão puxar tudo da linha de base, da planta de base, que é a planta baixa, ó. Puxou pra cá. Então, não tem dúvida de tirar a medida da planta baixa e trazer. As únicas medidas de planta baixa que a gente traz são medidas de altura, certo? Aí, ó, chegando mais pra cá, eu tô vendo... O chuveiro tava em vista, então ele tá lá atrás, não precisa ser nada muito forte. Eu talvez tenha desenhado um pouquinho forte demais. Vou até dar uma clareadinha nele aqui, ó. Botar bem mais clarinho, porque ele tá em vista, ele não tá em corte, né? Então, ele tem que ter hierarquia de linha. Essa daqui tá em linha média. Aí, quando chega aqui, a gente tem o vaso sanitário, ó. Vamos pegar o eixo do vaso sanitário, uma linha de eixo. Que altura tem o vaso sanitário? Mais ou menos 45 de altura. Aí, você vem, marca aqui no eixo, uns 45 de altura. Então, aí a largura desse desenho vai ser qual? Você trouxe do desenho da largura lá embaixo, ó. Então, o vaso sanitário vai ser alguma coisa aqui, mais ou menos desse jeito. Deixa eu botar papel branco para vocês poderem enxergar, ó. Mas seria alguma coisa assim, né? Às vezes com caixa acoplada, vou desenhar o meu aqui com caixa acoplada, sei lá. Apesar de que, peraí, não tem caixa acoplada porque não tem o desenho da caixinha aqui atrás, hein? Lá vou eu inventando e tá errado, certo? Então, seria isso aqui, o vaso sanitário mesmo, certo? Isso aqui, ó. Alguma coisa assim, tá? Pronto, apaguei a linha de guia, ó, fiquei com o meu vaso aí. Vocês estão vendo que eu tô desenhando as peças todas antes, né? Antes da gente fazer a achura da parede. Ó, a outra coisa que eu tô vendo aqui também é essa bancada, ó. Então, eu vou fazer uma linha aqui de alinhamento da bancada e o alinhamento final aqui da parede. Vou já botar ela até em cima, tá vendo? A gente tá vendo aqui, o corte tá passando nessa parede e a gente tá vendo aqui a bancada. Essa bancada tá normalmente o que? 75? Vamos botar ela 80. Depende um pouquinho também, mas é em torno de 70. Não, é em torno de uns. É mais de 80, uns 8. Vou botar 80, tá? Vamos botar 80 da altura da pia do banheiro. Então, vou botar aqui a bancada de 80, mas eu marquei, vocês viram que eu marquei aqui, ó, uma linha auxiliar, onde está mostrando que acaba a minha bancada. Então, o que eu vou fazer com ela aqui? Como não temos detalhes de que é feita a bancada, eu vou botar só duas linhas aqui de representação aqui de um mármore, alguma coisa assim, um granito, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, vim aqui. Ó, marquei aqui o fim da bancada, né? Ó, o que eu tenho aqui também? Eu tenho uma pia, né? Como a gente chama de uma cuba, certo? Que tá aqui na pia. Se essa bancada tiver armário embaixo, eu não vou ver essa cuba. Mas se ela não tiver, eu vou ver uma cuba que assim, ó. Eu vou desenhar como se ela não tivesse, tá? Vou botar aqui uma cuba, ó, tá vendo? A gente vai ver ela de frente. Certo? Alguma coisa nesse sentido aí, a bancada e coisa. Essa linha sai também, que foi só linha auxiliar, né? E aí a gente vem aqui pro final, que a gente tem a espessura total da parede, porque aqui cortou uma parede também, ó, cortou essa parede, então a gente tem espessura. Lembra que quando a gente tem corte, a gente tem espessuras de parede. Quando a gente tem vista, é só o que a gente vê, tá? Então, vamos lá aqui. Ixi, as linhas estão meio destrambelhadinhas, gente, porque aqui para eu conseguir fazer isso... Ixi, não tá casando, ó. Não tá legal, não. Eu fazer isso, segurar celular... É uma ginástica. Enfim, cadê minha vassourinha aqui, ó? Enfim, ó. Então, não percam as
os paralelos do seu desenho, hein? O que é linha paralela? Segura a base do seu esquadro, tá? Para poder não ter problema com isso. Senão o desenho fica todo torto. Certo? Então fiz aqui mais a parede, tá vendo? Não tá a coisa mais maravilhosa do mundo, de vocês tem que ficar maravilhoso, mas o meu só tô mostrando, tá? Então vamos lá. Aqui você tem também a gente, ó como já tá desenhado o nosso banheiro, nosso corte do banheiro. Então aqui em cima, o que eu tenho aqui, ó? A laje que foi dita que era 15 centímetros, que a gente já colocou desde o início. Como a gente não tem uma definição se esse desenho continua ou não, eu vou acabar a laje aqui mesmo. Como a laje é de concreto, eu vou acabar ela aqui mesmo, ó, em cima da parede. E primeiro você faz a parede, né? As paredes, na verdade, elas estão entre as lajes. Você não faz a parede primeiro, você faz a viga e tal. Isso é outra questão de estrutura, né? E cada forma que for construída, a gente vai estar representando o desenho de um jeito. Mas nesse caso aqui, como a gente deu uma laje plana, e ela, no caso, é concreto, ó, eu vou fazer as achuras. Gente, a achura é super importante. Achura de concreto, tá vendo? Vou fazer aqui vários pontinhos, ó, para não demorar muito. E aí faço os triangulinhos, lembram das achuras? A norma dita, tá? Ó, achura, a norma já dá essas achuras certinhas. Achura de concreto em corte, que é diferente de achura de concreto em vista. Então, seria alguma coisa mais ou menos assim, tá? Agora, o que faltou no meu desenho aqui, ó? Tá, beleza, né? O que faltou? Algumas coisas. A gente vai ter que ter sempre o revestimento da parede das áreas molhadas. Então, nesse caso aqui, vou fazer rapidinho, pra gente não demorar, vou fazer uma linha auxiliar aqui embaixo e vou fazer de 20 centímetros. Ops, é que eu tô na escala errada aqui, ó. Vou fazer essa medida de 30 a 30, ó. 10, 20, 30, 10, 20, 30... 10, 20, 30. Por que eu fiz essa linha do lado de fora, gente, do desenho? Para quando eu apagar, não atrapalhar meu desenho, né? Então, eu já faço ela do lado de fora, ó. Uma linha que tá auxiliando para mim, para eu puxar meu revestimento, tá vendo? Então, aqui, eu tenho, ó, as linhas. Perceba que eu fiz, ó, bem suave. Lembra que o revestimento tá lá atrás, ele tá em vista lá atrás. Percebam, ó, esse caiu exatamente em cima do coisa. Percebam que eu fiz antes meus elementos e depois o revestimento. Por quê? Porque eu, obviamente, não vou riscar em cima dos elementos. Então, não tem revestimento de parede em cima do vaso sanitário ou em cima da pia, ó, tá vendo? Então, o revestimento, a achura de revestimento que representa o revestimento da parede, ela é a última coisa. E você não risca ela por cima do desenho que você já fez, tá vendo? Então, já fiz o vertical. Vou fazer, ó, como eu deixo essa linha aqui, ó, que é só fazer isso agora, ó. Apagar, não atrapalhei meu desenho em nada, certo? Vou fazer a mesma coisa, que já tinha uma linha até que eu já tinha feito, lembra? Para as alturas. Então, vou usar essa mesma linha aqui, ó. Lembrem que a escala tem que estar certa. Eu vou botar 30 por 30, tá? 30, eu quis aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 aqui, 1, 2, 3 aqui. Pronto. Então, vamos lá, rapidinho. Para o vídeo não ficar tão longo, mas ó, o que eu tô fazendo aqui, ó? Eu tô trazendo agora o revestimento, a achura a achura que representa meu revestimento de parede todo pro desenho, tá? E a gente vai. Agora, logicamente, que isso aqui tá 30 por 30, porque eu escolhi o revestimento 30 por 30. Se o revestimento fosse pastilhinha 5x5, se fosse 1 metro por 1 metro, você tem que botar na escala esse desenho, tá? Então, aí, ó, você vai ter... Veja como eu tô desenhando bem fraquinho, porque tá lá atrás, né? Olha só. Está aparecendo o fio aqui pra vocês, né, do fone. Mas vamos lá, ó. Tá? Ficou um pouquinho tortinho aqui pela minha própria posição, mas não é pra ficar torto de vocês não, tá? Então aqui, o que faltou ainda no corte, gente? O que ainda falta? Tô apagando aqui minhas linhas auxiliares em volta. O que falta aqui ainda no corte? Falta cota de tudo, então a gente tem que puxar uma linha. Que se for necessário, você bota dentro do... Peraí que o negócio pegou aqui em cima.
Se for necessário, você bota dentro do desenho, mas se não for necessário, você coloca do lado de fora, que faz menos confusão, tá? Com o desenho, ó. Então, tá aqui. Tá vendo? Vou botar primeiro, nessa primeira linha de cota, tô botando as medidas que eu tenho aqui, ó. Então, aqui ponto 15, não foi? Aqui a altura foi ponto 50. Oh, mentira. Ponto 50 não, aqui eu não sei, eu vou medir ainda. Ponto 50 é embaixo, é na janela, ó. Ponto 50. Aqui ficou quanto? Pode fazer a conta também, mas aqui é em torno de 25, talvez? Não. Ó, é 2,40 o total, lembra? 2,40. 2,40 menos 50, 1,90. 1,90 menos 1,60, que é 30, Por que 1,60? Lembra que a altura que a gente colocou do peitoril da janela era 1,60? Então, aí, ó, aqui botei tudo, até aqui 2,40, tá vendo? A linha de cota, quando a gente bota, a gente tem que marcar ela toda, do início ao fim, certo? E aí, se marca tudo, tá? Enfim, aí aqui agora é colocar sanitário, escrever, né, o nome dos ambientes que você tá cortando. Outra coisa é botar o nível, no caso aqui, vamos botar que esse nível seja menos 0,3, para dizer que tem 3 milímetros um pouco mais baixo aqui o box. Não vou botar mais baixo não, porque eu não desenhei ele mais baixo. Então, vamos botar um nível 00, certo? Que pode ser aqui também. Um nível 00, porque um lado é igual ao outro. E que mais? Acho que é isso, né? E a laje de piso, que se quiser botar, não é... No caso da gente, como a gente não determinou, se você quiser, coloca aqui embaixo uma laje de piso aí, se quiser botar essa laje como fez lá em cima. E pronto, isso é o corte, tá? Não fica tirando medida de planta baixa para trazer. A gente traz nas linhas, ó. Desenhou todo em cima da planta baixa. Só traz a altura. As únicas medidas que a gente precisa marcar no nosso corte são alturas. As medidas que vêm da planta baixa, elas vêm desenhadas, puxadas as linhas. Ok? Então tá.